Fui demitido injustamente pela minha gerente mesquinha, mas meu currículo esquecido chegou às mãos do dono da empresa. Mal sabia ela a reviravolta que o destino me preparava e quem realmente riria por último. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. A vida, às vezes, tem um jeito irônico de pregar peças, daquelas que te tiram o chão e depois, quando você menos espera, te estendem um tapete vermelho. Meu nome é Lucas, e até alguns meses atrás, eu era só mais um analista de sistema sênior na Inovatec Soluções Digitais, uma empresa de porte médio aqui em Fortaleza, com ambições que mal cabiam nos meus rascunhos de projetos. Hoje a história é outra, e o sabor da reviravolta ainda me faz sorrir discretamente quando ninguém está olhando. Eu sempre fui apaixonado por otimizar processos, por encontrar aquela linha de código elegante que resolvia um problema complexo de forma simples. Na Inovatec, eu via um potencial imenso, tanto para a empresa quanto para mim. Dediquei 4 anos da minha vida àquele lugar, vesti a camisa, como dizem. Chegava cedo, saía tarde, mergulhava nos desafios com um entusiasmo que, olhando para trás, era quase ingênuo. Minhas avaliações de desempenho eram consistentemente boas, meus colegas me respeitavam, e eu tinha algumas ideias realmente inovadoras para um novo sistema de gestão integrada que, eu acreditava, poderia revolucionar a forma como a empresa operava. O problema, ou melhor, a pessoa problema, atendia pelo nome de Beatriz. Nossa gerente de projetos. Beatriz era o tipo de gestora que parecia ter subido na carreira mais pela política do que pela competência técnica. Tinha um sorriso que não alcançava os olhos e uma habilidade impressionante de apresentar as ideias dos outros como se fossem suas durante as reuniões com a diretoria. Comigo, a relação era particularmente tensa. Talvez ela sentisse que minha proatividade e minhas sugestões constantes, mesmo que sempre apresentadas de forma respeitosa e visando o bem da equipe, fossem uma ameaça à sua posição, que ela guardava com unhas e dentes. Lembro-me de diversas ocasiões em que apresentei soluções robustas para gargalos em projetos, apenas para vê-las serem minimizadas por Beatriz em um primeiro momento, e depois, semanas mais tarde, reembaladas e apresentadas por ela ao Sr. Almeida, o dono da empresa, como uma iniciativa sua. Sr. Almeida era uma figura quase mítica para a maioria de nós. Um homem visionário, na casa dos seus 60 anos, que fundou a Inovatec do zero e a transformou em um nome respeitado no mercado. Ele aparecia pouco no dia a dia dos departamentos, mas sua presença era sentida. Era justo, diziam, mas também implacável com incompetência. Beatriz, claro, fazia de tudo para parecer indispensável aos olhos dele. Eu estava particularmente empolgado com um projeto de um novo cliente grande, uma rede de varejo nacional. Era minha chance de aplicar muitas das minhas ideias de otimização e, quem sabe, ganhar a visibilidade necessária para pleitear uma coordenação técnica. Havia rumores de que Sr. Almeida estava de olho nesse projeto, buscando identificar novos talentos para uma expansão futura. Preparei um escopo detalhado, um cronograma ambicioso, mas realista, e um mini currículo atualizado, destacando minhas especializações e projetos anteriores de sucesso, para anexar a proposta interna que seria submetida. Beatriz recebeu meu material com aquele seu sorriso protocolar. Obrigada, Lucas. Vou analisar com calma, ela disse, e eu nunca mais ouvi falar do meu mini currículo ou das minhas sugestões mais arrojadas para aquele projeto. Ele foi apresentado, sim, mas com uma abordagem muito mais conservadora, assinada por ela. A gota d'água, o tal engano que mudaria minha trajetória, aconteceu algumas semanas depois. Um erro crítico surgiu no sistema de um cliente antigo, um bug que causou uma pequena interrupção nos serviços deles. Era um módulo legado, daqueles que ninguém gostava de mexer, e a responsabilidade pela sua manutenção recente havia sido dividida entre vários analistas, incluindo eu, que fiz apenas alguns ajustes pontuais e documentados. Beatriz, no entanto, viu ali sua oportunidade. Fui chamado à sala dela numa sexta-feira à tarde. O ar-condicionado parecia mais gelado que o normal, ou talvez fosse só a minha espinha sentindo o que viria. Lucas, sente-se, ela disse, sem me olhar nos olhos, remexendo alguns papéis sobre a mesa. Sua voz tinha um tom falsamente pesaroso. Tivemos um problema sério com o cliente X, como você sabe.
Sim, Beatriz. Soube do bug. Já estava até verificando os logs para ver se conseguia ajudar a identificar a causa raiz, embora minhas últimas alterações naquele módulo tenham sido mínimas e bem testadas. Ela finalmente ergueu os olhos, e eles eram frios como gelo. Pois é, Lucas. A diretoria está muito pressionada. E, após uma análise preliminar, identificamos que a falha partiu de uma alteração recente no código. Uma alteração sua. Meu estômago revirou. Minha? Beatriz, isso é impossível. Todas as minhas implementações são rigorosamente testadas e documentadas. Tenho os relatórios de teste, os commits. Lucas, por favor, ela me cortou, com um gesto impaciente da mão. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. O erro foi rastreado até um commit seu. A empresa não pode tolerar esse tipo de negligência, especialmente com um cliente dessa importância. O Sr. Almeida foi muito claro quanto a isso. Mas que commit? Eu exijo ver a análise. Eu sei o que fiz e o que não fiz. Deve haver um engano, Beatriz. Outra pessoa pode ter mexido depois, ou pode ser uma falha de infraestrutura que corrompeu algo. Eu estava começando a me alterar, a injustiça da acusação me subindo à cabeça. A decisão já foi tomada, Lucas, ela disse, impassível, empurrando um envelope timbrado pela mesa. Estes são seus papéis de desligamento. O RH já está ciente e vai te orientar sobre os procedimentos. O mundo pareceu girar. Demitido. Por engano. Por um erro que eu tinha certeza que não cometi, ou que, no mínimo, não era de minha responsabilidade exclusiva da forma como ela estava pintando. Era óbvio que ela estava me usando como bode expiatório. Era mais fácil culpar um analista sênior proativo do que admitir uma falha de gestão na manutenção de um sistema problemático ou a incompetência de algum protegido seu. Você não pode estar falando sério, murmurei, o envelope parecendo pesar 1 tonelada na minha mão. Sinto muito, ela disse, mas seu rosto não demonstrava um pingo de remorso. Era a expressão de quem acabará de se livrar de um incômodo. A empresa agradece seus serviços. Você tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais. Um segurança irá acompanhá-lo. 1 hora. 4 anos de dedicação, ideias, noites em claro, e eu tinha 1 hora para pagar minha existência daquele lugar, escoltado como um criminoso. A humilhação era palpável. Recolhi minhas coisas sob o olhar constrangido de alguns colegas e o brilho vitorioso disfarçado nos olhos de Beatriz, que fez questão de passar pela minha mesa para se despedir. Aquele aperto de mão foi o mais falso que já recebi na vida. A caminhada para fora da Inovatec, com o segurança ao meu lado, foi a mais longa da minha vida. Senti os olhares curiosos, os cochichos. Minha reputação, construída com tanto esmero, sendo publicamente manchada por uma acusação infundada. Os dias que se seguiram foram um borrão de desespero e raiva. Enviei dezenas de currículos, fiz algumas entrevistas, mas o mercado estava retraído. A pecha de ter sido demitido por uma falha crítica, mesmo que eu tentasse explicar a situação, pairava sobre mim. A cada entraremos em contato em que nunca se concretizava, a injustiça cometida por Beatriz parecia ainda maior. As contas começaram a apertar, a reserva de emergência a diminuir. Aquele mini currículo que eu havia preparado com tanto esmero para o projeto da rede de varejo, e que Beatriz certamente engavetara, parecia uma piada de mau gosto do destino. Eu o tinha salvo numa pasta pessoal na rede da empresa, junto com meus outros documentos de trabalho. Provavelmente tudo fora deletado com meu perfil. Passaram-se quase 2 meses. 2 meses de incerteza, de noites mal dormidas revivendo a cena da demissão, tentando entender onde eu poderia ter errado tanto para merecer aquilo. Minha confiança estava abalada. Comecei a questionar minhas próprias habilidades. Será que Beatriz tinha razão? Será que eu realmente havia cometido um erro tão crasso? A dúvida é um veneno lento. Então, numa terça-feira chuvosa, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem muita esperança, esperando mais uma ligação de telemarketing. Alô, Lucas Viana, por favor? A voz era grave, formal. Ele mesmo. Aqui é Carlos, secretário do Sr. Almeida, da Inovatec. O Sr. Almeida gostaria de conversar com você. Teria disponibilidade para vir à empresa amanhã de manhã?
Meu coração deu um salto. Inovatec? Senhor Almeida? O que ele poderia querer comigo? Será que descobriram o erro na minha demissão? Ou era só para me oferecer alguma mixaria de consultoria para apagar algum incêndio que Beatriz não conseguia resolver? Um misto de cautela e uma faísca de esperança se acenderam em mim. Sim, claro. Que horas? Às 10 horas. Sala de reuniões da presidência. Esteja aqui, por favor. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Sala da presidência? Aquilo era sério. Passei o resto do dia e a noite em claro, repassando 1000 cenários na cabeça. Vesti meu melhor terno na manhã seguinte, aquele que eu guardava para ocasiões especiais, e me dirigi à Inovatec. Ao entrar no prédio, senti um arrepio. O segurança da portaria, o mesmo que me escoltara para fora, me olhou com surpresa, mas me liberou sem problemas quando mencionei a reunião com o Sr. Almeida. Carlos, o secretário, um homem discreto e eficiente, me recebeu e me conduziu à imponente sala de reuniões da presidência. Sr. Almeida já estava lá, sentado à cabeceira de uma longa mesa de madeira escura, analisando alguns papéis. Ele ergueu os olhos quando entrei, e seu olhar era perspicaz, avaliador. Lucas, bom dia. Obrigado por vir, ele disse, a voz calma, mas com um timbre de autoridade inegável. Apontou para uma cadeira. Sente-se, por favor. Sentei-me, tentando controlar a ansiedade. Imagino que esteja curioso sobre o motivo desta conversa, ele começou, indo direto ao ponto, como era seu estilo. Um pouco, senhor, admiti. Sr. Almeida suspirou levemente. Lucas, nas últimas semanas, estive revisando pessoalmente algumas propostas de projetos estratégicos que ficaram paradas e também alguns perfis de talentos internos para uma nova diretoria de inovação que estou estruturando. Coincidentemente, me deparei com um material seu. Ele pegou uma pasta sobre a mesa e a abriu. Para minha surpresa, era o meu escopo detalhado para o projeto da rede de varejo, e anexado a ele, aquele mini currículo que eu julgara perdido para sempre. Isso aqui, ele disse, apontando para os documentos, estava no fundo de uma gaveta na sala da Beatriz, junto com outros papéis que ela considerou não prioritários. Mas o que me chamou a atenção foi a qualidade da sua análise, principalmente, suas qualificações e o histórico de projetos que você listou aqui. Coisas que, francamente, eu não tinha visto associadas ao seu nome antes, pelo menos não com este nível de detalhe e autoria. Meu queixo caiu. Beatriz havia literalmente engavetado meu trabalho, minhas ambições. Sr. Almeida continuou, seu currículo aqui é impressionante, Lucas. Muito mais completo do que os relatórios de desempenho que a Beatriz me passava sobre a equipe dela. E algumas ideias que você esboçou para o projeto da rede de varejo, são notavelmente semelhantes a algumas ou novas iniciativas que a Beatriz apresentou recentemente como sendo dela. Uma onda de indignação e, ao mesmo tempo, de validação percorreu meu corpo. Ele estava vendo. Sr. Almeida, comecei, a voz um pouco embargada, eu trabalhei duro naquele escopo. E muitas das minhas sugestões para outros projetos foram apresentadas pela Beatriz como se fossem dela. Eu imagino, ele disse, com um leve aceno de cabeça. Isso me levou a investigar um pouco mais a fundo sua saída da empresa, Lucas. Conversei com alguns dos seus ex-colegas, de forma discreta. Revisei os logs do sistema referente ao incidente com o cliente X. E o que descobri foi perturbador. Ele fez uma pausa, e o silêncio na sala era tenso. Descobri que o erro crítico não foi causado por você. Houve, sim, um commit seu dias antes, perfeitamente normal e testado. O problema real foi uma falha de configuração no servidor de banco de dados, algo que a equipe de infraestrutura alertou que poderia acontecer se não fossem feitos os devidos updates esses que a Beatriz, como gerente de projetos e responsável por alocar recursos para essa manutenção, negligenciou por considerar um custo desnecessário no momento. Eu estava estarrecido. Então era isso. Uma negligência dela, que ela habilmente transformou na minha culpa. Ela não apenas permitiu que você fosse demitido por um erro que não cometeu, Lucas, como usou isso para se livrar de alguém que, eu agora percebo, ela via como uma ameaça ao seu pedestal de incompetência disfarçada. As palavras do Sr. Almeida eram duras, diretas. A Inovatec preza pela justiça e pela meritocracia, Lucas.
e uma grande injustiça foi cometida com você. Eu não sabia o que dizer. Era um misto de alívio por ter minha inocência reconhecida pela mais alta instância da empresa, e uma raiva fria por Beatriz ter sido capaz de tamanha baixeza. Sr. Almeida me observou por um momento. Lucas, eu preciso de gente como você na minha equipe. Gente com visão, com capacidade técnica e, acima de tudo, com integridade. A nova diretoria de inovação precisa de um líder forte no comando da área de desenvolvimento de projetos estratégicos. Um cargo que, ironicamente, é o que a Beatriz ocupa atualmente, ou melhor, ocupava até esta manhã. Meu coração acelerou de vez. O que o senhor quer dizer com ocupava? Um leve sorriso surgiu nos lábios do Sr. Almeida. Quero dizer que a Beatriz não faz mais parte do quadro de funcionários da Inovatec. E que o cargo de gerente de projetos estratégicos, com um salário substancialmente maior do que o seu anterior, e com total autonomia para implementar suas ideias, está vago. E eu estou oferecendo a você, Lucas. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Era mais do que uma recontratação. Era uma promoção. Era o cargo dela. Era a justiça sendo servida em uma bandeja de prata corporativa. Senhor, eu nem sei o que dizer. Diga que aceita, Lucas. E que está pronto para me mostrar do que realmente é capaz, sem ninguém para sabotar seu trabalho. Eu aceito, Sr. Almeida. Com certeza aceito, respondi, sentindo uma energia que há muito não experimentava. A recontratação foi rápida. Na segunda-feira seguinte, eu estava de volta em Inovatec, não como analista, mas como gerente. Sr. Almeida fez questão de me apresentar pessoalmente à equipe, que era a mesma equipe que Beatriz gerenciava. Alguns olhares eram de surpresa, outros, dos que sabiam da minha capacidade, eram de genuína satisfação. A melhor parte, no entanto, foi o que o Sr. Almeida me contou sobre a demissão de Beatriz. Ele a chamou na sexta-feira anterior, pouco depois da minha reunião com ele. Beatriz, ele teria dito, com toda a calma, estive revisando alguns documentos e descobri umas coisas bem interessantes. Por exemplo, este currículo do Lucas Viana, que estava perdido na sua gaveta. E este projeto detalhado dele. Sabe, as ideias são excelentes. Tão excelentes que algumas delas me são muito familiares quando lembro das suas últimas apresentações. Beatriz, segundo o Sr. Almeida, ficou pálida. Tentou gaguejar algumas desculpas, dizer que era um mal-entendido, que o Lucas era um funcionário problemático. Problemático, Beatriz, Sr. Almeida teria questionado, erguendo uma sobrancelha. Problemático a ponto de você permitir que ele fosse demitido por um erro seu de negligência com a infraestrutura, erro este que quase nos custou um cliente importante? E problemático a ponto de você sistematicamente se apropriar das ideias dele? A máscara de Beatriz caiu. Ela não tinha como se defender. As evidências eram claras. Sr. Almeida, então, deu o golpe de misericórdia. Beatriz, a Inovatec não tem espaço para gestores que constroem suas carreiras sobre a mentira, a incompetência e a injustiça. Seus serviços não são mais necessários. O RH já tem sua documentação pronta. E, para completar a cena, ele teria dito, e a partir de segunda-feira, o novo gerente de projetos estratégicos será o Lucas Viana. Aquele rapaz cujo currículo você tão convenientemente o esqueceu. Acredito que ele terá muito a contribuir na posição que você não soube honrar. A humilhação dela, ao ter sua mesquinhez e seus erros expostos diretamente pelo dono da empresa, e ao saber que eu, a quem ela tanto subestimou e prejudicou, assumiria seu lugar, deve ter sido imensa. Sr. Almeida me disse que ela saiu da sala dele sem conseguir dizer uma palavra, o rosto uma mistura de choque e fúria contida. Não houve escolta de segurança para ela, mas a notícia de sua demissão e da minha recontratação para o cargo dela se espalhou como fogo na empresa. Era vingança corporativa em sua forma mais pura e elegante. Comecei meu novo trabalho com afinco. Minha primeira ação foi desengavetar todos os projetos e ideias inovadoras que haviam sido bloqueados ou minimizados. A equipe, agora livre da gestão tóxica de Beatriz, respondeu com entusiasmo. O projeto da rede de varejo foi reestruturado com minhas ideias originais e se tornou um sucesso estrondoso, rendendo elogios do cliente e um bônus generoso para toda a equipe. Implementei o novo sistema de gestão integrada que eu havia sonhado, e a produtividade da empresa deu um salto.
não encontrei mais Beatriz. Soube, por boatos, que ela teve dificuldade em se recolocar no mercado. Aparentemente, sua reputação a precedeu. Eu não sentia prazer na desgraça dela, mas também não sentia pena. Sentia apenas a satisfação serena de quem viu a justiça ser feita, de quem teve seu valor reconhecido e sua carreira restaurada de uma forma que superou todas as minhas expectativas. A vida na Inovatec continuou desafiadora, como toda a vida corporativa é. Mas agora, eu estava no comando da minha trajetória, com a confiança do Sr. Almeida e o respeito da minha equipe. Olhando pela janela da minha nova sala, a antiga sala de Beatriz, eu vi a cidade se estender lá fora, cheia de possibilidades. O engano que quase me destruiu acabou sendo o catalisador para a maior reviravolta da minha vida profissional. E, de vez em quando, eu ainda sorrio sozinho, lembrando que, por mais que tentem te derrubar, um bom currículo, um pouco de sorte e um dono de empresa com faro para injustiças podem, sim, mudar o jogo completamente. E, nesse jogo, eu saí vencedor. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.